Olá, eu sou a Luísa de Souza Romano e, juntamente com a orientadora Poliana Dutra Maia, nós vamos apresentar o estudo das propriedades magnéticas do material particulado atmosférico do Distrito Federal Brasil Central. O material particulado atmosférico refere-se a partículas sólidas ou líquidas presentes no ar e é caracterizado com base no tamanho das partículas em suspensão. As principais são o MP10, essa fração inclui todas as partículas que possuem um diâmetro inferior a 10 micrômetros, e o MP2,5. Nessa fração se concentram partículas ainda menores, com um diâmetro menor do que 2,5 micrômetros. As fontes do MP10 são diversas e podem ser divididas em fontes naturais, provenientes da litologia do solo, e fontes antropogênicas, a partir das emissões veiculares, emissões industriais e queima de biomassa. Essas partículas são motivo de preocupação devido aos seus efeitos na saúde humana. Partículas finas, como as do MP10 e do MP2,5, são especialmente preocupantes, pois podem ser inaladas causando uma série de problemas de saúde. O interesse científico na compreensão das propriedades magnéticas das propriedades atmosféricas refere-se em desenvolver técnicas inovadoras para melhor caracterizar as fontes e os mecanismos de disseminação dessas partículas associadas à poluição e diversos processos naturais. A medição e análise de parâmetros magnéticos são promissoras a esse respeito, uma vez que o MP contém partículas magnéticas caracterizadas pela ocorrência de óxidos e hidróxidos de ferro, os quais, além de serem abundantes no MP, apresentam origem diversa. Assim, métodos magnéticos podem ser utilizados para a avaliação de metais pesados transportados pela atmosfera. O objetivo do trabalho é estudar as propriedades magnéticas, comparar com o sinal magnético no material de referência certificado, NIST SRM 1648A, a tendência do temporal, a composição e a fonte em amostras de material particulado atmosférico coletados na estação da rodoviária entre os anos de 2018 e 2019, no Distrito Federal, Brasil Central. Para esse estudo, utilizou o MP10, coletado nos anos de 2018 e 2019, na estação da rodoviária de Brasília. Esta se localiza na região central de Brasília, onde há circulação de veículos leves e pesados durante todo o ano. As amostras de MP10 da estação rodoviária foram coletadas em filtro de fibra de vidro, utilizando um amostrador de grande volume com fluxo de 1,13 metros cúbicos por minuto, no período de 24 horas. As amostras foram cedidas pelo INBRAM, é o órgão que realiza o monitoramento da qualidade do ar no DF. Além disso, o DF apresenta períodos de estação e seca bem definidos. A estação chuvosa é definida de outubro a abril e a estação seca é definida de maio a setembro. O SRM 1648A é um material de referência certificado composto por um conjunto de partículas de material particulado atmosférico coletados na área urbana de Washington, D.C., entre os anos de 1991 e 1992, constituído por partículas majoritariamente de origem antropogênica. O SRM 1648A é utilizado como padrão de referência para análise de material particulado atmosférico em estudos ambientais de saúde pública. O comportamento magnético das amostras de MP10 provenientes dos minerais de ferro foram determinados por meio das curvas de magnetização obtidas a partir do magnetômetro supercondutor modelo SQUID da Cryogenics, no Laboratório de Fluidos Complexos do Instituto de Física da UNB. Esse equipamento fornece a variação da magnetização em função da variação do campo magnético aplicado. E para identificar a estrutura morfológica e caracterização química de determinadas partículas, os filtros foram submetidos a microscópio de varredura eletrônica, o MEV. Para a determinação das morfologias, utilizou o MEV associado ao sistema de espectroscopia de energia dispersiva, o EDS. Esse caracteriza qualitativamente o percentual de elementos químicos identificados em cada partícula. Essas análises foram realizadas no Instituto de Biologia da UNB, no Laboratório de Biologia Celular. As amostras de MP10 coletadas na estação da rodoviária apresentaram uma mistura de partículas mineralógicas e esféricas. No total, foram 12 amostras analisadas nos anos de 2018 e 2019. Todas são constituídas principalmente de silício, cálcio, alumínio e ferro, indicando uma fonte natural proveniente da ressuspensão do solo, os quais apresentaram alumínio, silicatos e argilominerais, mas também uma contribuição antropogênica proveniente de material de construção. Na maioria dessas partículas também foram observadas a absorção de zinco, enxofre e metais pesados como níquel, sugerindo influência de exaustão veicular ou processos industriais de fabricação de cimento. E ainda uma pequena fração apresentou porcentagem dos metais pesados vanádio, cobre, cobalto, zinco e cádmio de origem antropogênica, uma vez que o cobre, o zinco e bário estão mais associados ao escapamento de veículos, pois esses elementos são originados pelo desgaste dos pneus durante a frenagem e pelo escapamento veicular, uma vez que o sulfato de bário é utilizado no óleo diesel para suprimir a produção de fumaça. Os valores do sinal magnético do MP10 apresentou variação de 0,1 a 1,4 amperes metro quadrados por quilograma e o material certificado NIST obteve um valor de 0,86 amperes metro quadrados por quilograma, indicando que as amostras possuem uma grande semelhança magnética com o material certificado. Para avaliar a precisão das medidas do sinal magnético, foi realizada análise em duplicata em algumas amostras, obtendo um desvio padrão variando de 0,01 a 0,1, que demonstra uma boa precisão do método utilizado. Avaliando a variação temporal do sinal magnético nas amostras da rodoviária, verificou-se uma diminuição do sinal magnético durante o período da seca, no ano de 2018, com maior valor em junho e menor valor em setembro. Entretanto, no período chuvoso de 2018, observa-se um aumento do sinal magnético nos meses de outubro a dezembro, continuando até maio de 2019. Além disso, observa-se a mesma tendência de diminuição do sinal magnético nas amostras do MP10 entre os meses iniciais da seca, junho e julho, do ano de 2019. Assim, observa-se que a variação sazonal desempenha um papel importante na qualidade do ar, pois as características climáticas, como vento e chuva, alteram o transporte dos poluentes atmosféricos e facilitam a suspensão de NP locais. As amostras de MP10 coletadas na estação da rodoviária do Distrito Federal nos anos de 2018 e 2019 apresentaram uma mistura de partículas mineralógicas e esféricas. Nas partículas mineralógicas encontrou-se principalmente silício, cálcio, alumínio e ferro, com o somatório desses elementos químicos variando de 76% a 98%, indicando uma fonte natural proveniente da ressuspensão do solo, além de uma contribuição antropogênica proveniente da fábrica de cimento localizada na cidade de Fercal, no Distrito Federal. Foi verificada a presença de metais pesados como níquel, cobre, cobalto, zinco e cádmio em grande parte das amostras, sugerindo influência da exaustão veicular. Pela primeira vez, realizou-se medições magnéticas em material certificado, o SRM 1648A e MP10 do Distrito Federal. Esses sinais apresentaram valores diferentes do encontrado no SRM.
Uma variação temporal da propriedade magnética no MP10 foi observada, como a diminuição do sinal magnético durante a seca de 2018, seguida de um aumento durante o período chuvoso. Esse comportamento foi semelhante ao descrito em alguns locais, como na China e na Costa do Marfim. Por outro lado, as maiores concentrações de metais pesados solúveis em ácido, como o chumbo, estrôncio e zinco, foram registrados durante o período da seca nas amostras de MP10 da rodoviária. Durante todo o ano, observou-se também a ocorrência de ferro, cobre e vanádio sem variação significativa temporal. Muito obrigada pela atenção.